Esse aqui é um vídeo de um tema diferente, ele é sobre criatividade. Eu ando pensando muito sobre criatividade, que eu preciso pensar nisso o tempo todo para conseguir fazer vídeos, fazer o que eu gosto. Então eu andei pensando muito sobre isso ao longo de vários meses e também estudando sobre isso. Então eu venho aqui falar para vocês algumas noções que eu estava pensando sobre criatividade. E aí você pode pensar, criatividade só importa se você for fazer alguma coisa de arte, ou então se você for inventar algum aplicativo, ou alguma coisa que envolve inventar algo, mas não, na verdade criatividade é uma coisa que você precisa em tudo na sua vida. Até em comunicar com as pessoas, você precisa ser criativo. Então, se você tem a vontade de ser criativo, esse é o cursinho online da criatividade. Mentira, é só... Não existe curso de criatividade, é só eu vou falar umas ideias que me vieram sobre isso que eu aprendi nesses tempos. Eu acho que mais sobre como ser criativo, eu acho que a coisa mais importante que você tem que pensar é como parar de atrapalhar a sua criatividade funcionar. Porque o esforço não é para você melhorar a sua criatividade, é de você parar de estragá-la, entendeu? Porque quando vamos crescendo, nós passamos por vários momentos de julgamentos sociais, onde coisas que a gente fala são julgadas pelos outros como uma merda. A gente fala uma coisa que a gente acha legal num momento espontâneo e alguém vai lá e fala, ah, que bosta, ou alguém ri da nossa cara e a gente cria uma trava no nosso cérebro. Eu não sei, várias situações, mas só que esse é só um exemplo. E a gente cria uma trava no nosso cérebro que impede a gente de liberar a nossa criatividade. E a gente começa a travar ela já na infância e a gente vai travando ela, e quando a gente está mais velho, a gente não tem nada de criatividade mais. Mas a verdade é que todo mundo tem uma parcela de criatividade. É claro que existem gênios, eu não vou falar que todo mundo pode ser igual Van Gogh, igual Elon Musk, ou igual John Lennon, não, mas só que todo mundo tem uma porção e geralmente nós somos mais criativos do que acreditamos ser. Por que isso? Porque a gente sempre tem uma mania de ter uma crença que nossas capacidades são menores do que realmente são. E que se a gente deixar elas fluírem bem, elas simplesmente funcionam. Então, como fluir bem? Então vamos lá. O primeiro é que você tem que limpar a sua cabeça de toda a porcaria que foi enfiada nela. Todas essas crenças de que você não é criativo, de que você não é engraçado, de que você não é bom. Em qualquer coisa que envolva criatividade. Toda essa crença de que você é ruim, você tem que meio que perceber que isso não é real. Isso é uma coisa que você aceitou na sua cabeça inconscientemente. E agora, conscientemente, é hora de você tirar isso. Como? Tendo um certo contato com o seu eu infantil. Tendo uma certa proximidade com quem você era quando criança. Porque quando a gente era criança, a gente era muito criativo. Não tinha vergonha de falar, não tinha julgamento, não tinha medo, não tinha ansiedade. Não tinha essas coisas. A gente simplesmente criava coisas o tempo todo. E aí toda a escola, regra, sociedade, família, essas coisas todas vão juntando e de certa forma vão tirando a nossa liberdade. Porque a gente vai achar que é bobo, que é ridículo ter criatividade. Sendo que é uma das maiores capacidades da humanidade. Nada de hoje seria possível sem criatividade, então isso é importante. Então o que eu posso falar também experienciando isso? Quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu tinha uma vergonha imensa, tanto que eu apaguei vários dos primeiros vídeos porque eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia falar na câmera. Eu era muito tímido, eu ainda continuo sendo tímido, mas eu era muito tímido mesmo. Eu ainda tenho uma grande dificuldade de falar com as pessoas olhando nos olhos, por ser assim antes, e eu ainda carrego várias coisas assim de timidez. O que é uma merda, timidez é uma bosta, então você se colocar em situações que tirem ela realmente funciona. Eu posso falar por experiência própria que eu nunca perdi tanto timidez na minha vida quanto com esse canal aqui. Nossa, mudou minha vida completamente. E eu posso dizer que você fica realmente mais alegre quando você vai exercitando esse tipo de coisa. Outra coisa é que você não pode julgar suas ideias, você não pode tentar mirar em ser bom, sabe? Você não vai ser bom quando você está começando a fazer uma coisa nova. Você vai ser uma bosta, essa é a verdade. Até você ser bom, você precisa de muita prática. Isso é com tudo na vida. Você não vai pegar um avião e subir e sair pilotando ele e saber fazer tudo certinho. Você não vai fazer isso. Você não vai pegar um piano e começar a tocar e do nada sair bem nisso. E ao mesmo tempo que mesmo que você aprenda, você tem que se manter praticando, porque é igual a academia. Se você parar de fazer, já viu? Quando você para de fazer exercício, o tanto que é difícil depois de fazer, parece que o peso que era mais leve fica muito mais pesado. E isso é em qualquer habilidade que você quiser aprender. Então, se você quer melhorar a sua criatividade, você precisa de torná-la prática. Você não pode só ficar na sua cabeça. Você tem que fazer algo real para ela sair. Você tem que praticar qualquer coisa que envolva criatividade. Sei lá, você quer ser criativo na música, então você vai ter que praticar isso rotinalmente. Você quer fazer coisa de humor, você quer fazer roteiro, ou você quer fazer vídeos de piada, qualquer coisa desse tipo, ou podcast, eu não sei. Você vai ter que fazer isso regularmente, porque se você não fizer, o seu cérebro vai voltar atrás.
E isso funciona com qualquer habilidade que você quiser ter. Então, a disciplina de se manter fazendo e o não julgamento já vai explodir sua criatividade em 200%. Eu falo isso de experiência própria. Quando eu comecei a fazer vídeo, isso é uma experiencial. Nos meus primeiros vídeos, quando eu tava começando, eu não tinha ideia de porcaria nenhuma. Eu não sabia nada que eu ia fazer. Eu ficava triste, eu sentia uma agonia horrível, porque eu fazia um vídeo e depois eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer depois. E eu ficava travado, falei, cara, eu faço, o que eu falo? Quando eu fazia os podcasts, eu lembro que agora eu ponho lá no Spotify e foda-se, eu nem ligo mais. Mas na época quando eu fazia, eu lembro que a primeira vez que eu subi um podcast no Spotify lá, eu lembro a sensação horrível de, caralho, eu fiquei falando e não consegui fazer nada. E agora parece que eu simplesmente ligo, às vezes é uma bosta, mas geralmente eu vou falando e parece que o tempo se encaixa. E tudo flui naturalmente. Então, se você quer fazer uma coisa, você tem que ter paciência com você, que é a prática. Se você for fazendo devagar, a prática vai fazer tudo se encaixar, entende? Então, não se preocupa. E o julgamento é a pior coisa, porque tem essa coisa de, cara, e se eu quiser fazer uma coisa nova e ninguém ver, ou ninguém ligar, ou todo mundo odiar, achar uma bosta? Existe gente que gosta de qualquer coisa. Se não apareceu gente ainda, aparece uma hora. Eu posso falar aqui por experiência própria, meu canal é minúsculo. Mas ele era muito mais minúsculo antes. Estranho falar mais por uma coisa que é menos, né? E é muito fácil cair nessa armadilha de algoritmo, de você ficar se julgando e tudo mais. Mas quanto menos você se importa com isso, porque tanto que faz, você não vai ser monetizado em uma certa quantidade de horas e views. Então não importa tanto assim. Então só faz o negócio. Quem importa quem tá vendo? Essa é a dica que eu posso dar para qualquer pessoa que quer começar, no caso de fazer coisas nas internets. Por aí, sei lá, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, qualquer coisa que você quiser fazer. Não liga pra merda da view, não liga pra engajamento, não liga pra isso. Alguma hora o algoritmo vai falar assim, olha cara, você existe, vou te recomendar pra alguém que é parecido com você. Porque existe gente pra todo tipo de gosto. Isso serve pra tudo na vida, relacionamento, trabalho, qualquer coisa. Existe algo que se encaixa com o seu tipo de personalidade, não tenha medo. Só não deixe de fazer o seu estilo das coisas, sabe? Não tenta falar, não, o estilo desse cara aqui dá certo, eu vou fazer o estilo desse cara. Se você fizer isso, você vai conseguir pouco tempo aguentando. Porque uma hora você fala, cara, eu odeio fazer isso aqui, vai parar. Porque você vai fazer igual o jeito do cara e não vai dar certo igual deu o jeito do cara. Porque o cara que fez desse estilo, ele foi espontâneo e chegou nesse estilo naturalmente. Você vai estar se forçando a encaixar em um estilo que não é seu. E aí vai dar tudo errado. Então, que é o ponto principal que eu quero dizer sobre isso. Que é, você precisa ser romântico. Você precisa parecer um personagem um pouco de conto de fadas. Você tem que ser um pouco assim. Você não pode ser totalmente assim, mas você precisa ter isso na sua cabeça de certa forma. Você tem que ser um pouco fantasioso, sabe? Você tem que ser, um pouco não. Eu vou ser sincero, eu sou extremamente fantasioso. Eu tento ao máximo, às vezes, me puxar para a realidade, porque eu sou muito fantasioso, mas é o caminho. Se você quiser usar criatividade, você tem que ser fantasioso, não tem outro caminho. E como você vai ser fantasioso? Você tem que ser romântico, mas não tô falando de romântico de coisa de relacionamento, que é dar flores, chocolate, essas coisas. Eu tô falando de um romântico como visão de si e de mundo, entende? Que é tipo, romântico no sentido de viver como se fosse uma arte mesmo, porque mesmo se sua forma de criatividade não for uma arte, sei lá, você quer ser criativo para fazer propaganda do seu escritório de advocacia no Instagram. Se você não for criativo, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir, não importa qual profissão você tem. Não importa qual profissão você tem, se você for um contador, você vai precisar se divulgar, se você estiver começando agora. E você vai se divulgar por onde? Você acha que você vai encontrar a pessoa na rua e vai passar... Não, você vai precisar de internet, você vai precisar de Instagram, você vai precisar de LinkedIn, todas essas merdas. E como é que você chama a atenção das pessoas e atrai elas para te darem atenção? Você tem que ser criativo. Então, não é só contratar um cara de marketing, você tem que ser criativo de qualquer forma, não importa o que você vai fazer. Então você precisa de uma visão artística da vida, você precisa de ver a vida como se fosse uma arte. Eu tenho isso ao extremo, eu vejo realmente a vida como se fosse um filme, um livro, uma série, eu não tô zoando. Eu vivo minha vida como se eu fosse o protagonista de uma história, mas uma história meio fantasiosa, de fadas. Aí você fala assim, isso é infantil, isso é ridículo. Não existe ridículo em infantil. Isso é uma coisa que as pessoas colocaram na sua cabeça. Você ser autêntico com quem você é e você ser espontâneo e viver de acordo com o que você acredita, isso não é infantil e ridículo. Isso requer uma extrema maturidade e sabedoria da sua parte de fazer isso. Então não tenha medo de passar vergonha, porque
como experiência própria, pode dizer, quando você passa vergonha depois de uma certa quantidade de vezes, você começa a gostar disso. Você fica procurando a vergonha, entende? Você fica procurando a vergonha. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu ficava tudo organizando, assim, nossa, cortava tudo certinho, eu ficava tudo preparado com as palavras. Eu era robótico, parecia um ciborgue conversando. E agora eu não faço mais nenhum roteiro, eu juro, eu não faço. Eu penso nas ideias que eu quero falar e eu exploro elas, tipo, eu gravo no gravador e vou falando elas, e depois eu escuto de novo e eu escrevo, tipo, os tópicos do que eu vou falar, e eu vou falando. Às vezes sai uma bosta, às vezes sai. Mas nisso, eu me obrigo a sempre ter que conseguir passar meu próprio limite, porque se eu não tenho nenhum apoio, se eu não tenho nenhum texto, se eu não tenho nada para me proteger aqui, eu vou precisar fazer alguma coisa. E nisso o meu cérebro começa a se adaptar a improvisar. Um exemplo disso é que eu não planejei nenhum segundo do que eu estou falando aqui. Eu não planejei nenhum segundo do que eu estou falando aqui. Isso é um exemplo do que acontece. Como que isso aconteceu? Antes, isso era impossível. Nos meus primeiros vídeos, eu escrevia palavra por palavra e eu decorava todas. Eu ficava uma semana decorando um texto de 6 minutos. E agora isso não acontece, porque quanto mais você se desafia a ser espontâneo, a não decorar nada e simplesmente fazer, parece que tem uma hora que meio que flui de uma maneira tão simples que você não precisa nem gastar energia nisso. É tipo uma habilidade que o seu cérebro tem e você não descobre até você desafiar ele a fazer isso. Eu sempre falo o que eu estou sentindo no momento. E quanto mais você faz isso, você se torna mais um espontâneo. E quanto mais espontâneo você se torna, mais você move o mecanismo da criatividade dentro de você, entende? Existe um mecanismo da criatividade que eu não sei o que é, mas ele, quanto mais você força ele, mais forçar no sentido de eu vou mergulhar nisso e eu vou me entregar, e se não sair nada de bom, eu não tô nem aí. E é isso, é tipo pescar. Se você pesca e você tem que esperar o peixe, se o peixe não vier, não veio, você não pode fazer nada sobre isso. Não se culpar e não se obrigar, porque tem muita gente que quer começar as coisas, ela quer os números, ela quer, eu quero ter 100 mil inscritos, eu quero ter 1 milhão de inscritos, eu quero ganhar dinheiro. Se o seu foco é ganhar dinheiro com a internet, pega o corte do Flow Podcast, do Podpah, corta no seu canal e posta. Eles não vão te dar strike e você vai ganhar dinheiro muito rápido. Mas se você quiser fazer uma coisa que é verdadeira pra você, uma coisa que você se sente bem fazendo, sente uma alegria fazendo, você vai ter que aguentar passar pelo deserto, você vai ter que aguentar falar um monte de merda e ninguém ouvir e soar ridículo, você vai ter que aguentar isso. Que é uma maravilha, isso é uma maravilha. Porque o medo do ridículo vai sumindo, o medo de fracassar vai sumindo. Tem um ponto que você não tá nem aí mais. Tem um ponto que você só quer fazer e foda-se. Tipo, o que aconteceu e você não tá nem aí. Você só faz porque você gosta. E quando você chega nesse ponto de fazer algo que você realmente gosta, de uma maneira romântica e apaixonada de fazer, que você tem que se apaixonar. Já viu quando você se apaixona por uma pessoa pela primeira vez? Assim, quando você simplesmente bate aquele sentimento do amor. Você tá lá na adolescência, na escola, e de repente passa uma pessoa, você nunca tinha sentido isso na sua vida, e do nada brilha uma coisa como se fosse o sol explodindo dentro de você. Você fala, que bosta é essa? O que aconteceu? Minha vida estragou agora. É uma paixão inocente por algo e você se mete nisso e faz. Então, muito provavelmente você tem alguma e você só tem que descobrir qual. E a internet é ótima para aceitar isso, porque eu já vi literalmente todo tipo de gente fazendo todo tipo de conteúdo que existe, que você imaginar aqui na internet. Principalmente no YouTube. Então, vai ter um lugar. E se ninguém viu ainda, é porque ainda não chegou a hora. Mas uma hora chega, fique em paz com isso. A forma principal de você conseguir ser criativo é através de um amor verdadeiro pelo que você está fazendo. É um amor sincero e puro pelo que você está fazendo. Se você tem um amor sincero e puro por algo, por que você não está fazendo isso? Essa que é a minha pergunta. Se você tem um amor sincero e puro por algo, eu fiquei Desde meus 15 anos eu pensava em fazer, não, eu quero fazer coisa de humor na internet, quero fazer comédia e tudo mais. E eu nunca tinha coragem porque eu achava que era uma bosta e que eu ia passar vergonha. E eu vejo que essa merda, porque não existe isso de ser ruim, ser bom, tudo depende muito da pessoa que tá assistindo. Porque tem gente que gosta de qualquer merda, eu juro, tem gente que gosta de qualquer merda. Então, só vai nessa. Se você vê e fala assim, cara, eu queria fazer isso, vai. Porque você vai morrer, você vai pro caixão, não tem. Imagina o arrependimento que tá indo lá, morrendo de qualquer jeito. Você viveu toda a sua vida segura e fazendo o caminho que você estava certo de fazer e seguro. E você tá lá morrendo e vê que essa segurança era toda uma mentira e nunca existiu. E que você tá morrendo igual todo mundo. E você vai olhar e falar assim, cara, eu podia muito ter feito aquilo que eu sonhei em fazer e não fiz, perdi a chance. Agora, se você fizer agora, mesmo se você for um fracasso, mesmo se der tudo errado, você vai dormir e falar assim, pro final da vida, falar assim, cara, eu fiz
eu não carrego esse arrependimento de não ter tentado. Então só vai, nada, não tenha medo, nada, não tem nada, nenhum perigo acontecendo. O pior que pode acontecer é um dia você morrer, e isso nem é ruim também, porque isso acontece com todo mundo. Se fosse ruim, não acontecia com todo mundo. Então pode ficar em paz que não tem nada de ruim acontecendo. Então só vai nessa. E o segredo é o amor mesmo. Tipo, quando você ama uma coisa, você põe o seu coração nessa coisa, você faz essa coisa com amor, a criatividade e o amor meio que elas estão juntas uma da outra, entende? Então quando a parte racional do cérebro, ela é muito útil para fazer as coisas práticas. Tipo, eu falar, eu preciso da parte racional, que é a linguagem. Encontrar as palavras e se comunicar. Mas a parte emocional, a parte imaginativa, intuitiva e romântica, essa parte é a parte que onde nasce tudo, sabe? É onde nasce. Você acha que onde que o Zuckerberg, Elon Musk e Bill Gates tiraram as grandes ideias? Foi da parte... A parte racional fez, mas eles tinham, você pode ver o Steve Jobs falando, eles tinham um amor tão grande por uma coisa que o cara tava nem aí, simplesmente foda-se, ele não tava preocupado com consequência, ele não tava preocupado com... Simplesmente vou nessa e não tô nem aí do que vier. E quando você tem a coragem de pular desse penhasco louco, de se meter no amor de fazer algo, não tem como você perder, porque mesmo se essa coisa não se tornar, virei rico, virou minha fonte de renda, mesmo que não vire, você fazer isso sempre traz algo, porque você vai ter uma nova descoberta de si mesmo, você vai liberar uma nova habilidade, por exemplo, eu posso falar por mim, minha habilidade de comunicação é muito mais acelerada, eu consigo falar muito rápido agora, e puxar as ideias muito rápido. Antes eu era travado, antes eu tinha medo dessas coisas, eu era ansioso, tímido, tudo mais. E agora eu sou muito mais suave, eu não sinto mais ansiedade nessas coisas. Gravar isso aqui já virou rotina, literalmente. Vai no amor, foca no que você ama e confia que vai dar certo. Eu tenho mais coisas de falar isso, mas se eu ficar viajando mais, o vídeo fica mais longo. Então um dia eu falo disso de novo. E valeu, galera. Vai nessa, viva de maneira romântica e larga dessa de ficar com medo das coisas. Só vai e faz.